A gente sempre acha que conhece cada centímetro da nossa própria casa, cada sombra, cada ruído. Mas tudo mudou quando ele chegou. Meu irmão trouxe um amigo da faculdade para passar uns dias conosco, um colega de república, ele disse. Um estranho no nosso ninho. E eu, que vivia na minha rotina segura de pijama fofo e séries no sofá, de repente me vi compartilhando o ar, o espaço, os silêncios com alguém que era um completo mistério. A casa, que sempre foi meu porto seguro, virou um campo minado de olhares e possibilidades. Ele era quieto, daqueles que falam mais com os olhos do que com a boca. E nossa dinâmica familiar, mudou da água para o vinho. O clima na sala de jantar, durante aquelas refeições em família, ficava carregado de uma tensão doce e perigosa. Meu irmão falava de trabalhos da faculdade, minha mãe servia mais arroz, e eu só conseguia sentir o calor do olhar dele sobre mim, um toque visual que era quase físico. Era um jogo perigoso onde só nós dois parecíamos saber as regras. A atmosfera ficou pesada de segredos, daqueles que a gente guarda no peito, mas que transbordam nos cantos dos lábios em um sorriso contido. A familiaridade do meu dia a dia ganhou um novo e assustador tempero. Parte 2. A voz um pouco mais baixa, conspiratória, como se contasse um segredo. E aí começou a dança. Uma dança íntima onde só nós ouvíamos a música. Eram os momentos na cozinha, de manhã, quando ele passava por mim para pegar um café e seu braço quase roçava no meu. Um quase toque que ecoava na minha pele por horas. Era o modo como ele me entregava o controle remoto, os nossos dedos se encontrando por uma fração de segundo que parecia uma eternidade. Meu coração ficava aos tropeços, um tremor interno que eu temia que fosse visível. Eu me pegava procurando por ele pela casa, me colocando no seu caminho sem querer, criando oportunidades para esses encontros acidentais. A vontade de fechar essa distância mínima era um calor que subia da barriga até as bochechas. Usava vestidos mais bonitos para ficar em casa, inventava desculpas para sair do meu quarto. Tudo era insinuação. Tudo era um duplo sentido não dito. Era como se estivéssemos tendo uma conversa silenciosa que só os nossos corpos entendiam, uma negociação perigosa e deliciosa de intensidade e desejo contido. Cada olhar trocado era uma promessa não escrita, um segredo que começava a ficar pesado demais para carregar sozinha. Parte 3. Respiração um pouco mais ofegante, tom de suspense. A noite que tudo mudou foi uma dessas noites quentes, abafadas, onde o ar parece parado e os sentidos ficam à flor da pele. Meu irmão tinha saído com uns amigos e minha mãe já estava dormindo. A casa estava em silêncio, um silêncio elétrico, carregado. Eu estava no corredor, indo beber água, quando o vi saindo do banheiro. A luz baixa criava sombras no rosto dele, e o corredor parecia ter encolhido, nos empurrando um contra o outro. Nos encaramos. Não foi um acidente, não foi casual. Foi intenso e deliberado. A respiração dele, mais rápida, era o único som além das batidas do meu coração no ouvido. Sem dizer uma palavra, ele abriu a porta do banheiro um pouco mais, num convite mudo. E eu entrei. Aquele foi o momento de ruptura, o segundo em que eu sabia que estava cruzando uma linha, pisando em um território proibido. A sensação de risco se misturou com uma excitação avassaladora. Era um labirinto de emoções onde eu me perdi voluntariamente. A porta se fechou atrás de mim com um clique quase inaudível, mas que soou como um trovão no meu íntimo. Parte 4. Dentro do banheiro, o tom é mais contido, os olhos arregalados, como se revivesse o momento. Dentro do banheiro, o mundo lá fora deixou de existir. O espaço era pequeno, íntimo, e o vapor do chuveiro ainda pairando no ar criava uma névoa que tornava tudo mais irreal, mais intenso. Nossos corpos quase se tocavam no ambiente apertado. Eu conseguia sentir o calor irradiando dele, um convite mudo e irresistível. Ele levantou a mão devagar, com uma delicadeza que me fez tremer por dentro, e moveu um fio de cabelo do meu rosto, encostando a ponta dos dedos na minha têmpora. Foi um toque leve como uma pena, mas que percorreu meu corpo inteiro como um choque. A pressão do seu dedo contra minha pele era tudo o que eu conseguia pensar. Nossa respiração se sincronizou, ofegante, criando um ritmo próprio naquele cubículo.
Ele se inclinou e seu sussurro perto do meu ouvido não era com palavras. Era apenas o som do ar, um calor úmido que me fez estremecer dos pés à cabeça. Meus lábios formigavam com a proximidade dos dele, uma ânsia, uma promessa. Era uma tensão quase insuportável, uma conversa feita de pura linguagem corporal, onde cada microgesto era uma sentença de vontade. As fronteiras entre o certo e o errado desabaram junto com a minha capacidade de raciocinar. Parte 5. O clímax da tensão, a voz trêmula, carregada de emoção. E então, o inevitável aconteceu. A distância que nos separava se dissolveu. Não foi um beijo, foi uma consequência. Nossas bocas se encontraram em um movimento tão natural quanto respirar, mas com a intensidade de uma tempestade. Era doce e complicado, proibido e profundamente desejado. Minhas mãos encontraram seus ombros, sentindo a firmeza dele através da camiseta, enquanto as dele deslizavam pela minha cintura, puxando-me para mais perto, eliminando qualquer último resquício de espaço entre nós. O mundo simplesmente desapareceu. Tudo o que existia era o calor daquela conexão, o tremor incontrolável das minhas pernas, o gosto dele, o cheiro dele. Era um furacão de sensações, um ápice de tanto desejo contido. Meu corpo todo vibrava, cada célula parecia estar cantando. Era assustador e maravilhoso. Era como se todas as estrelas do céu tivessem se alinhado naquele momento proibido, criando um universo paralelo só para nós, dentro daquela pequena sala de banho, com o risco de alguém do lado de fora. Um segredo que as paredes testemunhariam para sempre. Parte 6. O momento pós-clímax, a voz mais baixa, reflexiva, um misto de culpa e êxtase. Quando nos separamos, o silêncio foi mais alto que qualquer palavra. Ficamos ali, ofegantes, nos encarando no escuro, tentando processar o furacão que tinha acabado de passar. A realidade começou a voltar em pedaços. O som do carro passando na rua, o gotejar da torneira, a minha própria respiração aos poucos se acalmando. A culpa chegou como uma maré gelada, misturada com a euforia que ainda corria nas minhas veias. O que foi que eu fiz? Pensei. O calor deu lugar a um arrepio de consciência. Eu tinha transgredido um limite, invadido um território perigoso e delicioso. Meu irmão estava em algum lugar da cidade, confiante, e eu aqui, com os lábios ainda formigando, compartilhando um segredo monumental com o estranho, que não era mais tão estranho assim. Havia uma excitação complicada pulsando dentro de mim, uma sensação de estar viva como nunca, mas tingida pelo medo das consequências. Foi uma colisão de sentimentos, a leveza do êxtase e o peso da traição. Um emaranhado doce e amargo que eu não sabia como desfazer. Parte 7. Conclusão. Tom mais calmo, mas ainda com um brilho nos olhos, direto para a câmera. Aqueles dias se passaram. Ele foi embora, mas a memória daquela noite ficou, marcada a fogo na minha pele. Aprendi que a atração proibida tem um sabor mais doce justamente porque é proibida, mas que esse mesmo sabor pode deixar um gosto amargo de consequência. Foi uma lição sobre vontade, sobre os limites que a gente quebra e aqueles que a gente decide respeitar dali em diante. Aquele estranho no meu quarto, na minha casa, na minha vida, ele me mostrou um lado meu que eu não conhecia, uma coragem íntima e perigosa. Meninas, se tem uma coisa que eu aprendi, é que a vida é feita desses momentos de intensidade, desses segredos que a gente carrega no olhar. Cabe a cada uma de nós saber até onde ir e o preço que se está disposta a pagar pelo calor de um momento. E se você já viveu algo assim, algo complicado e irresistível, me conta aqui nos comentários. Porque os melhores segredos a gente guarda, mas as melhores histórias a gente divide. Deixa seu like se você ficou com aquele gostinho de quero mais e se inscreve para não perder os próximos desabafos. Um beijo e até a próxima!